Fala Meu Povo, hoje o Fala Meu Povo recebe uma convidada super especial para uma conversa sobre aquelas histórias que todo mundo guarda, todo mundo tem, mas nem sempre tem a oportunidade de contar. Histórias de trabalho, de encontro, de desafio, daqueles momentos que acabam mudando nossa vida, o nosso rumo, sem a gente perceber. E aí eu quero agradecer muito, seja muito bem-vinda, Regina. Obrigada. E eu vou chamar a gente de tia Regina, porque aqui, como vocês sabem, a casa é nossa, a casa é sua, e é para todo mundo ficar à vontade. E é isso, no improviso, contação de história, então, Tem zero- várias histórias para contar. pois é. E por isso que eu te convidei para estar aqui, porque eu acho que mulher como você precisa contar as histórias, porque a gente aprende demais com isso. Certo. Então, eu tô muito feliz de você estar aqui. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Gente, eu tava com ela numa conversa no domingo, num domingo desses da vida. Eu fiz uma pergunta. Aí foi o suficiente, né? Foi o suficiente pra gente falar um montão. E De é coisas. é muito bom, né? É. Então, pra começar um pouquinho assim, Ah, me conta um pouco da tua história. a minha história é uma história que tem várias nuances. Vários capítulos, né? Mas o que você quer saber, assim, exatamente, sobre... Me conta primeiro, assim, você morava onde? Você cresceu aonde? Eu nasci em Araruama por um acaso de 6 meses. Ah, você foi bebê prematura? Prematura, quase que eu morro. Eu fui criada dentro de uma caixinha de sapato. Sério? A minha incubadora naquela época, que eu fui de parteira, né? Aham. E minha avó que conta essa história. Essa minha avó morreu só com 112 anos, Uhum. né? Era a cidadã mais velha de Araruama. Então, ela conta que eu nasci por um acaso. Minha mãe foi para lá para visitá-la e eu nasci lá, de 6 meses. Gente. Então, eu nasci de parteira, foi um parto difícil. Naquela época não Não tinha tanto tinha, recurso, né? mais em Araruama naquela época. Então, a minha avó diz que pegou uma caixinha de sapato, me botou dentro dessa caixinha de sapato e eu fiquei ali dentro daquela caixinha de sapato até ter peso, né? E eles tentando lá me salvar, como naquela época era tudo difícil. E depois eu fui, nós fomos para o Leme, que meu pai já morava lá. Eu fui criada com a minha avó, que morava no Leme. Ela tinha uma pensão lá no Leme. Do Leme nós fomos para o Flamengo e a minha vida toda, até eu casar, foi lá no Flamengo. E aí Pensão é começou... tipo um restaurantezinho. Exatamente. Meu pai eram 7 irmãos e eles tinham 7 bares. Cada um ficava em meu avô. Cada um tomava Conta de um. E aí papai comprou com os irmãos uma pizzaria na Almirante Tamandaré, no Flamengo. E lá eu fui morar com 7 anos de idade. Minha avó morou na Marquês de Paraná. Eu morei com minha avó e com meu avô até os 7 anos. Aí papai casou e eu fui morar com a minha madrasta. Cara, tia E eu fui dama de honra do meu pai para casar com a Socorro, que foi quem me criou praticamente, né? Ela foi a minha mãe, né? Aham, claro. Entendeu? Até então minha mãe, que trabalhava com a minha avó, eles se separaram há algum tempo, quando eu era criança ainda, bebê. Então, sempre morei com meus avós paternos. E a tua mãe morava onde? Minha mãe morava em Botafogo, aí ela foi morar com meu irmão e trabalhou muitos anos na Sears, né? E eu ia lá de vez em quando só visitar a minha mãe, entendeu? Eu nunca tive um vínculo com a minha mãe. Entendi. Então, eu fui criada pelos meus avós, entendeu? E com teu pai. E com meu pai, e seus 7 anos de idade. exatamente. Sempre morei com meu pai e com minha madrasta, até casar. E como que foi essa infância? Era boa? Foi ótima. Eu não tenho que reclamar da minha infância, graças a Deus. Foi uma infância... Você é bem boêmia, boa. Porque eu te conheço nos bastidores. Boêmia que eu digo de alegre, sim. de gostar de festa. Porque eu fui criada assim, né? Eu fui criada com meu pai. Eram uns 7, né? Uhum. Depois até apareceu um por fora. Maravilhoso também, que é o Luiz. Então, ao total, somos 8 irmãos.
entendeu? Então a minha casa sempre foi uma casa muito cheia, muita gente. Meu pai casou 3 primas nossas, que morava todo mundo junto na mesma casa. Meu pai fez o casamento delas tudo. Então papai também, ele era muito festeiro, Uhum. entendeu? Então fui criada nesse ambiente. Meu avô era um homem muito romântico, sempre levava café para minha avó na cama. Uma semana era ele, a outra semana era dela, né? De levar café, bandeja de café para ela na cama. Tanto que meu avô morreu Dia dos Pais, uma festa surpresa que nós estávamos preparando para ele, e ele teve um infarto fulminante. Ele caiu em cima da bandeja do café e Meu Deus. faleceu, Dia dos Pais. Então, aquele dia foi terrível para a família, né? Foi Claro. muito ruim. Tem essa passagem. Depois, um ano que meu avô faleceu, minha avó faleceu. Aí, Logo depois, logo depois, de um ano depois. dizem que quando é muito junto, É, assim. e ele era muito apaixonados, os dois, pela minha avó. E eu fui criada num ambiente assim, de muito amor, de muita alegria, entendeu? Não tinha discussão, briga disso, daquilo. Então, isso a gente vai, né, Sim. colhendo as coisas boas, né? Uhum. As coisas boas que ficam. E eu sempre tive isso comigo, entendeu? Meu pai nunca foi de um homem bruto com De ninguém. proibir as de- coisas. Não, não. proibir. Eu sempre fui assim, medrosa. Aham. Porque ele dizia: olhem, cuidado, hein? Eu tô criando minha filha para casar. Que naquela época a mulher tinha que casar bem e tal, né? Mas eu tive acho que um dedo ou bom ou podre, não sei. Mas esse casar bem é com pessoa boa, Com uma pessoa boa, que trabalhasse, Mas também tudo. tinha história de casar virgem, essas coisas. Ele não falava não disso. falava disso, não. Porque Entendeu? naquela época isso Mas existia, isso né? existia. E eu Se hoje morria existe de ainda medo. Eu perdi minha virgindade, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Entendeu? Eu com medo danado. E foi com o meu marido, né? Sim, Que sim. eu ia me casar. Então já estava noiva, eu Sim. casei com 22 anos. Entendeu? Eu tive Você começou a namorar com quantos anos? com 15. Com quem? 15 anos. Aí você vê, 15 Na anos. idade que eu comecei a Eu namorar fui também. perder a virgindade com 18, né? Então, É. mas por quê? Namorei, noivei, Aham. entendeu? Então, aí sim, aí que com 18, né? Que eu já estava praticamente, eu já estava próximo de casar, que eu casei com 22 anos. E você estudou nessa época? Eu estudei. Eu trabalhei muito, tá? Porque papai tinha problemas sérios do coração, ele morreu muito cedo e eu era a mais velha, né? Então meu pai era dono também de uma pizzaria lá na Teixeira Ribeiro, na favela da Maré. Eu morava em Laranjeiras. Eu tinha que sair 4 horas da manhã, 4h30, 5 horas da manhã, para 6 horas eu estar com a lanchonete aberta, porque o povo ia para o trabalho e Então parava você passou a trabalhar com o teu pai, com o meu pai, com 14 Com anos ele? de idade. com ele vivo. Com ele vivo. Com o meu pai, com ele vivo. Então eu ia para a lanchonete, saía de lá. Eu saía de lá, tipo assim, 3, 4 horas da tarde, que é onde era o sócio dele chegava para ficar o horário da tarde, noturno, né? Até 10 horas com o bar aberto. Aí eu saía de lá, de Bom Sucesso, ia para o Leblon, estudar lá no Leblon. E morava em Laranjeiras, olha só o percurso, entendeu? E tudo sozinho. Sozinha. Eu sempre, sabe, eu sempre Você fui se virou independente. me virando independente e tal. Aí fui estudando, terminei meu segundo grau. Aí eu fui e quando eu já estava casada, eu fiz o vestibular, que era o mensalão, passei para Santa Úrsula, Faculdade de Direito, fiz até o 7º período, porque aí eu não tinha apoio do meu marido, não tinha apoio de ninguém, só do meu pai. Aí meu pai faleceu quando as crianças... A Fabiane tinha 8 anos e o Leonardo tinha 6 anos. Você já tinha filho. Eu já tinha filhos. Aí eu
devido a várias coisas. Leonardo era um menino muito doente, de bronquite. Era um dia assim, outro também, eu estava indo para a Mil. As meninas da Mil já até me conheciam. Oi, mãe, a senhora de novo aqui é todo dia. Porque era ele doente todo dia. E eu chegava às vezes na casa da minha mãe para deixar as crianças, por exemplo, um dia de prova, que eu tinha que levar todos aqueles códigos, que na minha época a gente tinha que levar os códigos, né? Uhum. Então era assim, 5, 6 códigos, aquela bolsa pesada, uma criança cheia de febre, que eu chegava na mamãe e não tinha, ela tinha saído para não ficar com eles, aí a vizinha dela que ficava, porque tinha pena, aí ficava com os dois, que eu tinha prova, entendeu? Como se concentrar com isso? Aí teve um dia que o Leonardo estava cheio de febre, e eu lembro como se fosse hoje, uma chuva danada, e eu com aquela bolsa de código, sem um tostão para pegar um táxi. Naquela época não existia Uber, nada, né? E eu ali, aí eu digo, não, isso não é justo. Eu estou me sacrificando muito, eu sei, entendeu? Mas aí eu fui, e no outro dia eu fui na minha faculdade e tranquei minha matrícula. A partir de hoje não estudo mais. Deixei, parei minha faculdade no 7º período. E engraçado que seus 2 filhos fizeram advocacia, né? Exatamente. E eu que tinha esse sonho de ser uma juíza, que eu queria ser uma juíza, mas foi porque não tinha que ser, né? Uhum. A gente já superei isso, já falo com isso. Hoje você não tem vontade de voltar a estudar? Não. Eu acho que é assim. Hoje você quer passear? Não, hoje eu não quero estudar, não. Chega. Porque a minha época já passou. Eu tô com 71 anos. Aí eu vou terminar essa faculdade com quantos anos? Vou fazer o quê? Entendeu? Então não vou tirar a chance de outras pessoas mais novas, né? E o que eu tinha que aprender? Eu vou fazer o quê? Entende? Então Mas não mesmo quero, sem não faculdade, quero. você trabalhou muito. Trabalhei. E você Eu trabalhou sempre aonde? trabalhei. Trabalhei na Telerge. Meu primeiro trabalho assim, eu trabalhei com telemarketing, né? Sempre com telefonia. Sim. Sempre com Porque telefonia. naquela época era alta, né? Exatamente. Eu trabalhei Pra ter na um Telerge telefone muitos naquela época era anos. quem tinha dinheiro, né? Eu tinha 2 aparelhos telefônicos que tinha naquela época, tinha ações, né? Sim. E tinha o primeiro celular, fui eu que fui sorteada, porque eu me inscrevi, porque eu trabalhava na Telerge, e algumas amigas minhas, eu e outras amigas, nós tivemos o sorteio na própria Telerge. Então eu tinha aquele aparelho tijolão que naquela época era R$1.000 para habilitar, porque era Telemig, era lá de Minas, entendeu? Então eu habilitei o meu primeiro celular, que era um tijolão que a gente chamava, né? Mas você saía com ele lá embaixo e ele pegava. Botava a anteninha para cima e ele pegava, e ele falava. Muito bom. E trabalhei na Petrobras também, como telefonista de lá. Trabalhei 6 anos na Petrobras. Depois o meu setor acabou. Aí eles mandaram todo mundo embora, não quiseram aproveitar ninguém. E aí eu continuei trabalhando na área de telemarketing. Meu último foi na Vivo. Eu sou aposentada pela Vivo. Você casou com 22. 22 anos. E o primeiro filho nasceu com quantos anos? 27. Nossa, demorou, hein? Por que demorou tanto assim? Porque eu não queria ser mãe. Entendeu? Me conta essa história. Não queria ser mãe e foi mãe de 2. Fui mãe de 2. Porque eu achava que como eu tinha muito irmão, entendeu? Eu digo, não, muito trabalho que dá criança. Que eu era praticamente, eu não deixava a minha madrasta fazer nada, dar banho, eu que cuidava, eu que queria cuidar dos meus irmãos, entendeu? Eu era mais velha deles, né? Então eu que queria cuidar. Aí, não quero ter filho não, dá muito trabalho. Mas aí eu fiquei grávida da Fabiane, com 27 anos ela nasceu. E 1 ano e pouco, aí nasceu o Leonardo. Nossa, entendeu? a diferença Aí foi é muito assim, pequena, né? um atrás do outro também. Eu digo, já que é para ter,
Aí eu Que deixei. eu me foda logo. É. Desculpa o termo. Desculpa o termo. Já que é Aí, pra minha se filha, lascar, que se lasque. aí o que que aconteceu? Eu comecei, eu trabalhava, aí tive que parar de trabalhar, porque a Fabiane, com 2 anos, eu vim ser madrinha de um casamento do meu primo, que morava aqui em Niterói. Eu já morava lá no Flamengo. Aí ela tinha uma babá, que era a Sandra. E ela era uma criança muito chorona, sempre foi muito chorona. Eu tinha que botar a Fabiane no bebê conforto para ela ficar de frente para mim tomar banho, para mim cozinhar, para mim ela tinha que estar me olhando e tinha que ter 3 chupetas. Nossa. É. Aí eu fui ser madrinha desse casamento, eu digo, pronto, eu tô lascada, porque como é que eu vou ser madrinha desse casamento se ela não fica com ninguém? Eu digo, mas eu vou rapidinho lá, vou ser madrinha e vou vir embora. E foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, a Fabiane estava deitadinha no berço, estava tudo bem. Quando foi 5 e pouco da manhã, a Sandra foi embora, se mandou, entendeu? Aí eu percebi assim, quando eu levantei, que a Fabiane estava deitadinha de lado e que a boquinha dela estava inchada. Aí eu acordei a Fabiane, eu falei, minha filha, o que que foi isso? Eu levantei os lábiozinhos dela superior em cima, né, para ver. Aí ela foi Xana que deu choco na boca da Fabiane. Então eu digo, o quê? A menina que tava cuidando dela. A menina que estava babá, que estava cuidando dela, deu um soco na boca da minha filha, com 2 anos de idade. 2 Meu anos e Deus. pouquinho. Aí o que que eu fiz? Eu falei, isso não pode ficar assim, entendeu? Fui na nona DP, que era do lado da minha casa. Meu professor era delegado lá, né, na época. Aí eu falei com ele. Aí eu expliquei toda a situação, ele falou, vamos fazer corpo de delito. Gravei no gravador, na época, a fita cassete, que deve estar perdida lá nos guardados. Eu acho um máximo essas suas histórias. É. Aí gravei e a Fabiane dizendo que foi ela que tinha dado o soco. Eu fui procurar ela lá dentro de Gramacho e achei, vi uma coisa horrível, porque ela já tinha 4 filhos, ela era uma menina de 20 e poucos anos, tudo sujo, tudo passando fome. Aquilo me deu pena, mas aí o meu professor falou, nós vamos levar ela para lá. Aí levou ela para a nona, aí ele falou, quantos dias você quer que ela fique aqui? Eu digo, não, amanhã você libera ela, só para dar um sustinho nela, para ela não fazer mais isso com o filho de ninguém. Então, essa é uma da passagem. Aí eu parei de trabalhar. Com medo. Com medo, parei de trabalhar e só voltei a trabalhar quando a Fabiane tinha 8 anos e o Leonardo 6 anos. Mas, gente, eu gosto muito dessas histórias. Entendeu? Assim, eu acho que eu vejo por mim, né? Uhum. Tô com 40 anos hoje, com 40 anos é difícil ainda assim ser mulher Exatamente. na nossa Ser mulher, ser mãe, Exato. ser passada para trás, não ter nenhum apoio de marido, É. porque eu não tive nenhum apoio do Não, meu marido. E se pra mim hoje é difícil, imagina pra você Naquela época, exatamente. Então, assim, E hoje eu acho vejo corajoso. algumas mulheres fazendo um monte de mimimi. Ah, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Gente, eu já tinha coragem, né? Sim, Eu muita tinha coragem, Muita coragem. entendeu? Eu acho que eu já sou empoderada já desde que nasceu, porque minha filha, você nasceu com Exatamente. 6 meses, ficar numa caixinha, você já eu nasceu sobrevivi, lutando tô aqui pela pra vida. contar a história. Exatamente. Já Eu nasceu sobrevivi. lutando pela vida, vida. né? E dizendo, meu amor, eu vim para ficar. Exatamente, entendeu? Exatamente. Então, isso é um pouquinho da minha história. E depois passou, eu continuei depois, que eu sempre fui, graças a Deus, uma boa profissional. Eu sempre tive na telecomunicação um trabalho diferenciado. Aí eu fui trabalhar na Telerge. Foi aí que começou a minha virada, né? Uhum. A minha segunda virada.
outra fase da outra vida. fase da minha vida, As porque as crianças crianças já com- estavam estabilizadas, já contavam o que faziam com elas, que eu tinha muito medo, né? Uhum. Eu sempre tive cuidado com meus filhos. Acho que eu sempre fui uma mãe carinhosa, amorosa, apesar de que eles me deram muito trabalho, né? Aí vamos abrir um parênteses, né? Porque Conta esse trabalho. Leonardo, para estudar, era uma agonia, né? Eu tinha que, todo final do ano, eu era chamada na escola, mãe, Minha seu mãe filho... contou isso aqui no episódio anterior sobre mim. Seu filho não vai passar de ano. Mãe, seu filho tem que ir para uma explicadora. Viu, gente? Aí eu, olha, tia Elza no pedaço, né? Tinha a santa tia Elza, que ela que fazia o milagre do Leonardo passar, porque o Leonardo passava assim, ó, empurrando, né? A Fabiane não, a Fabiane já era totalmente pro estudo mesmo, entendeu? Essa daí não me deu trabalho, não. Mas o Leonardo, minha senhora, foi duro, E, foi duro. e assim, a Fabiana não te deu trabalho com o estudo, Não. mas ela te deu outro tipo de trabalho. Não. De Não, só gostava de ir pros baile funk. E de todo sábado, toda sexta-feira eu ainda costurava, porque eu sou 1001 utilidades. Eu ainda tinha uma facção na minha casa, com 4 máquinas, 2 de overlock e 4 retas. Então eu tinha na minha casa, o meu apartamento era uma confecção. Aham. Eu costurava para outras lojas, Isso ainda que eu ia tinha perguntar, isso. você ainda então no tempo que Costurava. você ficou sem trabalhar Eu CLT fora, você exatamente. fazia negócio em Em casa. casa. Ah, gente, esquece. É, fazia. E a gente reclamando da vida. É. E minha querida, eu tinha que lavar, passar, cozinhar, botar as crianças para a escola. Mas teu marido tinha um bom emprego. Não, tinha, mas a gente não sabia esse bom emprego que ele tinha. Eu vinha acordar, eu já tava, as crianças já estavam, né? Eu sabia que ele tinha Acordar um que você diz é de enxergar. despertar, de enxergar, porque eu era surda, muda e cega. É, a mulher para poder sobreviver Entendeu? antigamente. Então, para durar um casamento de 22 anos, Sim. até que eu disse um basta. Por quê? Aí eu voltei a trabalhar, vamos voltar no tempo. Vamos. Eu voltei a ser CLT, a Telerge me chamou de volta, eu voltei para a Telerge. Aí o meu setor na Telerge era transferência de linha telefônica, Uhum. entendeu? E trabalhei também com os emergentes da Barra. Todo mundo queria morar na Barra naquela época. Foi um boom na Barra. Uhum. E a Telerge estava mudando os analógicos pelos digitais, os telefones. Então, eu tinha que estar, era esse o meu setor. Você estava uma semana, um mês, sem telefone, eu ia ligar para a sua casa e ia te dar um outro número, uma outra linha telefônica e você ficava me xingando de tudo enquanto era nome. Era esse o meu trabalho e como eu tinha... O meu chefe dizia assim para mim, você tem uma voz muito aveludada, uma voz sexy, você sabe reverter toda situação de risco. Hoje é capaz disso ser assédio. Exatamente. Então eu fui convidada, gente, até para trabalhar no telesexo, só que eu não tinha esse... Você foi embora? Sério, tia? Sério. Eu tinha um amigo meu que trabalhava no telesexo e ele trabalhava comigo. Então ele disse assim, Regina, vamos lá, vamos fazer. Eu digo, garoto, o que eu vou ficar falando no telesexo? Aí ela, não, você fala um monte de bobagem. A sua voz é maravilhosa, entendeu? Aí eu falei, meu filho, eu não tenho esse perfil, meu filho. Ele disse, tem sim, tem sim. Então era assim, eu trabalhava com esse menino, eu trabalhava com uma menina que era, de noite ela fazia programa em Copacabana. Então, minha filha, eu já passei por várias situações. Várias histórias. Várias histórias, tem E muitas como histórias. que era ser
Ah, empoderada, igual você falou, naquela época. A gente tá falando de 70 anos, 80 anos atrás. era complicado também, porque Nossa, você tá com 71, não, né, que você falou? 71, 71, então 40 60, 40 anos, anos atrás. 30 anos atrás. Era assim, a mulher não tinha voz, né? Nós mulheres sempre ainda não temos muita voz. Parece que descobriram agora essa palavra empoderamento, né? Uhum, O boom dessa palavra veio do quê? De uns 3, 4 anos para cá, uhum. entendeu? Então eu acho incrível, eu Quando, na sempre fui verdade, lá contra. atrás, daquelas mulheres que Já você era tá minha mãe, cavando minha avó. coragem, Pois né? é, minha avó, poxa, minha avó ia de mãozinha dada com o meu avô para o restaurante que eles tinham, com um tabuleiro de sardinha frita, que ela já levava a sardinha frita, que ela fritava em casa. Era uma grande cozinheira, as duas, entendeu? Então, essa coisa é porque o povo quer ser moderno e esquece do Que passado, tem né? uma Que história tem de uma várias história de mulheres. várias mulheres, exatamente, Uhum. entendeu? Então, agora tudo é muito. Todo mundo quer ser moderninho, quer inventar coisinhas, entendeu? Enquanto lá atrás isso tudo já existia, gente, Só não entendeu? tinha muita, E muita abertura, né? Visibilidade. visibilidade, né? E aí, Entendeu? quando você, né, bancava a sua coragem, porque É. você ir na Aí, delegacia, é isso. exatamente. Você trabalhar é outra coisa. É. Você era E dita eu como era o quê? meia Maluca? riponda. Era o quê? Eu era ripona, eu era considerada uma ripona, uma malucona Uma mesmo. malucona. Eu andava com meus saiões, eu andava cheia de pulseira, eu andava com meus tamancões, entendeu? Então eu era uma riponga louca. Eu era uma baby Consuelo, menos baby, entendeu? Você vestia o que queria. Exatamente. Você então não ia no dito daquela época. Não, eu sempre ia à frente, eu sempre estava à frente daquela época, Uhum, entendeu? E para mim foi a melhor época, foi essa. sim. Aí voltando de um casamento que foi muito. No começo foi ótimo, foi maravilhoso, até os 7, 8 anos, né? Das crianças. Depois, pronto. Depois foi assim, uma coisa horrível. Ladeira abaixo. Ladeira abaixo. E eu consegui ainda, 25 anos, viver dentro de um casamento falido. Entendeu? Porque quando você é cega, muda e surda, eu tenho uma história de um avô de uma amiga minha que fez 80 anos. Ele fez 50 anos de casado. Ele fez 50 anos de casado, fez uma festa lindíssima. No outro dia, ele pegou as malinhas dele e falou para essa esposa que ele fez 50 anos: estou indo embora. Eu vou viver com a outra família que eu já tenho há muitos anos. Pegou as coisas dele e foi viver com a outra mulher dele. Um velho já dos seus 80 e poucos anos, com 50 anos de casado. Então, muitos casamentos de Muitos anos casamentos é falido, Fica entendeu? aí para poder continuar. Exatamente. Só que eu quis mudar isso, Maravilhosa. entendeu? Porque era o caso, a amante me ligava e dizia: quem está falando é a amante do seu marido. Sim, mas qual delas? Porque todo dia me liga uma pessoa diferente dizendo que é amante do meu marido. Você pode deixar o seu nome, seu telefone, que quando ele chegar eu dou o recado. E ela ficava, pode falar palavra? Pode. Ela ficava puta e desligava o telefone na minha cara. Eu digo: mas é muito abusada, ainda desliga o telefone na minha cara. Eu tão boazinha, querendo, né, pegar o recadinho dela, entendeu? Aí eu peguei, porque eu era louca, que a mulher é doida. Quando você fala que o cara tem um amante, você é maluca. Você tá viajando, você é doida. Você Quem tá é que vendo vai coisa. tá vendo coisa? Quem é que vai acreditar em você? Entendeu? Uma mulher feia. Eu sofri muito bullying quando eu era criança, mas nada disso, Amanda, Mas por me quê? tirou. Porque eu era uma menina com os cabelos enormes na cintura, eu era magrinha, eu só tinha peito, eu tinha as canelinhas finas. Então, na escola, eu era chamada de peituda, canela fina. Ainda sofri tudo isso, mas eu nunca liguei
para essas Eram umas coisas. canelas finas que botava a mini saia, meu amor, e ficava Exatamente, lindo bem pérola. linda e maravilhosa com a minha mini saia. Exatamente. É isso É aí. isso aí. E E seu marido nada trabalhava disso. com o quê? Ele era, naquela época se chamava de Asponga, né? Asponga, eu acho que é esse o nome. Ele trabalhava na ABIN, que é da Presidência da República. Uhum. E ele foi galgando o cargo dele, Gente, vai construindo, assim, o que galgando. ela viveu, né? Porque Ele foi construindo na ABIN um cargo bem legal, entendeu? Ele era um homem que sempre ganhou bem, mas escondia tudo isso da gente. Ele era, assim, pra gente, ele pagou toda a faculdade para outra mulher, ele comprou apartamento, ele deu carro zero, entendeu? Enquanto minha filha caía do 422 para ir para a faculdade, pegava 2 conduções, ou ia a pé, né, Fábio, para Laranjeiras, para pegar, e de Laranjeiras para minha casa, nossa, eram uns 30, 40 minutos a pé, E entendeu? você que tinha que dar dinheiro para ela. Eu que tinha que dar dinheiro para. Eu tinha que ter 2 empregos. Um era para sustentar um ônibus da FAB e o lanchinho dela, entendeu? E o outro era para comprar as coisas para as crianças, que ele não dava, não me dava nada. Eu que me Caramba. virasse. Então as entendeu? roupas, por isso que você Roupa, fala que tudo. você costurava para E Fabiana. também costurava. As roupas dela que ela queria da Xuxa, tudo eu fazia. E era igual, tá? Não era. Eu procurava fazer o mais Era a réplica perfeita. perfeita. É, entendeu? Então ela queria todo final de semana uma calça de baile, eu que fazia as calças dela. Pra ela ir com a pra calça ela da ir. moda pro pai Então eu fui costureira, eu fui lavadeira, eu fui tudo. E como que você ficava quando o Fábio ia pro baile funk? Eu ficava preocupada, mas eu sempre confiei na minha filha, entendeu? Eu nunca, aliás, nos meus filhos, né? Eu nunca reprimi nada, eu dava os conselhos, Sim. entendeu? Eu digo, olha, esse aqui é o lado ruim, esse aqui é o lado bom. Eu acho bom vocês irem pelo lado bom, entendeu? Eu nunca, nem meu filho, nunca me meti em namorado, não, porque esse namorado, só se fosse uma coisa grave, né? Que aí você tem que intervir, mas sempre dei total liberdade para meus filhos. Eu nunca fiquei batendo nos meus filhos. Só teve uma vez, quando eles eram criança, que aí eu entreguei uma faca para cada um, né? Sem ponta. Porque era uma briga todo dia antes de ir para a escola, na hora do almoço. Um olhava com o outro, aí ficava, tá me olhando por quê? Aí era suco daqui na cabeça, suco de lá, E todo mundo jogava pronto pra ir suco, pra escola. todo mundo pronto para ir para a escola. Aí um dia eu me enfezei, entendeu? Rodei a minha pombagira. Eu falei, agora vai todos dois dentro desse quarto, dei uma faca sem ponta para cada um, né? Eu tava danada da vida, porque era todo dia aquilo. Eu digo, que sobreviver aí, me fala, o que aconteceu? Daqui a 10 minutos eu abro essa porta. Que eu Aí termino de criar. O que sobreviver eu termino de criar. Aí quando eu abri a porta, estavam os dois quietos lá, tudo sujo de suco. Eu digo, agora vocês vão tomar banho, botar outro uniforme, né? Entendeu? Para almoçar, chegava atrasado na escola, porque já estava isso tudo na hora de ir para a escola. É, sim. Entendeu? Imagina uma loucura. A loucura que era. Então, isso aí era quase todo dia. Era difícil o dia que não tinha essa encrenca. Aí eu comecei a separar. Um almoçava no horário, para nenhum ficar olhando para a cara do outro, porque não podia olhar para a cara do outro. E tinha a guerra do ovo. Como que era essa guerra? Guerra do ovo. Porque se um olhasse um para a cara do outro, o outro pegava o ovo, tacava na cara do outro, na cabeça do outro. Deus. E você imagine isso, 11h30 da manhã, a criança tendo que ir para a escola e eu tendo que ir trabalhar. Que aí eu já estava na Teleste. Aí é que vem a virada, né? Porque aí o outro não ligava, o meu marido, estava nem aí, porque eu era doida, Você eu era que criou louca. as crianças. Entendeu? Ele estava sempre arrumando
Ele Eu não tô serviu, então, para ser pai nem financeiramente. Não, que nada, nem financeiramente. Ele dizia que eu tinha que pedir dinheiro pro porteiro. Eu ficava: "Mas como é que eu vou pedir dinheiro? O Como porteiro assim? não é meu marido?" "Ah, pede dinheiro da passagem da escola da Fabiana pro porteiro." Eu digo: "Gente, esse homem é doido." Ele era doido mesmo, entendeu? Era doido. E outra coisa, ainda Será que ele achava que você tinha caso com o porteiro? Não, Sei não, lá. isso não, mas sei lá, do jeito que ele era maluco, né, de repente, quem sabe. Mas também isso nunca aconteceu, graças a Deus. Aí, minha filha, aí é que vem, para mim sair desse casamento, eu tinha que provar que eu não era doida, Uhum. entendeu? Aí é que vem a minha surpresa, porque depois que eu voltei para a Telerge, aí uma amiga minha trabalhava com essa, também no mesmo setor, só que em outra função, né? Uhum. Eu tinha a minha função, ela tinha a dela. Aí ela virou para mim e disse assim: "Regina, foi uma transferência do seu telefone para 20 de abril." Eu digo: "Ué, quem fez essa transferência?" "Ah, foi seu marido que pediu para Maria Madalena, não sei lá das quantas." Aí eu digo: "Então puxa para mim, que eu vou saber disso." Era amante dele. Ele tinha Então ele transferido tirou o teu o meu telefone telefone, pra casa outra da amante. linha, porque eu tinha uns 3 ou 4 linhas telefônicas naquela época, tinha dinheiro, valia dinheiro até as Aham. ações. Enfim, ele vendeu meus telefones todos que eu tinha, tá? Porque é casamento de comunhão, né, naquela época, entendeu? E foi a minha sorte. Foi a minha sorte. Depois eu vou contar porque foi Você a minha conta. sorte. Aí, resultado, a minha amiga falou assim: "Olha, eu vou tirar." Foi lá no programa que era o Brada, e ela tirou toda a ficha da Dona Maria Madalena. Tinha CPF, tinha endereço do trabalho, tinha tudo. É, porque você tinha acesso às Ah, informações. tudo. Então eu era responsável para todos os orelhões que existia no Rio. Eu era responsável para ver conserto. Orelhão tal tá com defeito. Aí eu mandava consertar. Aí tinha os orelhões da rua dela, entendeu? Ela ia pro orelhão ligar para minha casa para me passar trote. Ó, Aí eu abusado. descobri isso, entendeu? Eu digo: "Olha, ela faz os trotes dela, não é nem desse telefone, que era meu telefone que ela usava, mas ela Uhum. não dava Trote por esse. por ele, entendeu? Eu acho que é porque ela sabia que eu trabalhava na Telerge, né? Podia Uhum. descobrir alguma coisa. Graças a Deus eu descobri tudo. Então, quando eu fui falar com ele, eu fui toda documentada, porque até então ele ia me internar. Como ele era da ABIN, ele tinha essa manobra de fazer terrorismo, né, com as pessoas, entendeu? Então ele era agente, né? Então ele Ele fazia fazia uma tortura tortura psicológica psicológico, contigo. comigo, entendeu? Até isso eu sofri. Sofri várias outras coisas que não vem ao caso aqui. Aí, minha filha, eu descobri. E descobri que o apartamento ele comprou no nome dela. Descobri que o carro ele comprou e deu para ela. Aí eu fui toda documentada. Quando eu cheguei toda documentada para falar com ele, ele caiu se estribuchando no chão, entendeu? Porque aí a Passando mal. máscara dele caiu, Aí a Globo perdeu um grande ator na época, porque ele se estribuchou, disse que ele era o santo e tal. Aí pronto, aí eu falei para ele que eu não ia mais ficar ali, que eu ia procurar um lugar para morar com minha filha. Ele ficou me ameaçando, eu sofri várias ameaças, entendeu? E muita coisa, muita coisa. Mas As depois, ameaças dele era para não separar? para não separar, Ele não queria não separar. queria. Mesmo com todo É, a cena aí eu história. disse para ele que eu ia arranjar um lugar, e eu arranjei lugar, fui morar, meu irmão conseguiu um apartamento onde morava, na André Cavalcante, lá no centro do Rio. Eu fui para lá, ele me perturbava tanto que teve um dia que eu falei: eu vou me jogar daqui de cima, Meu de Deus. tanto que ele me perturbou. Mas aí Deus foi tão bom que tirou isso da minha cabeça, entendeu? Eu digo: não, eu vou resistir, eu vou aguentar. Porque ele me ligava todo instante ele me ligava. Ele me torturava psicologicamente. Nossa. Ele não deixava um segundo sem me ligar, Sério? sério.
Deve ter sido desesperador, Muito, porque imagina, muito. porque assim, hoje você tá contando já superada. Exato. Não, Então, porque eu perdoei. a gente ri, brinca, Exatamente. Eu né? perdoei, porque eu acho assim, eu não quero levar mágoa, eu quero meu Uhum. coração limpo. Sim. E tanto que a médica, quando ele estava na UTI, porque ele me desejou várias vezes que eu morresse de um câncer, que eu ia morrer, que eu não ia sobreviver a esse câncer. E ele me jogou várias pragas, várias, entendeu? E ele dizia que eu não ia arranjar outro homem, porque eu era uma mulher horrorosa, muito feia, entendeu? Eu sofri bullying de todos os tipos dele. Ele queria te botar lá embaixo, né? Uhum. Então, quando eu vejo algumas mulheres falando Só sobre ele era o isso, bom. só ele que era o gostosão, Uhum. entendeu? Ele era o tipo desse cara que você via ele com a mulher sentada no colo dele, ele tocando violão, ele, não, esse aí não sou eu, não. Tá na filmagem, cara, é você. Não, não sou eu. Jurava de pé junto que aquele ali não era ele. O cara é completamente louco. E você que era doida. E eu que era doida, entendeu? E eu que era doida. Mas você sempre, pelo que você tá contando, você sempre foi muito sagaz, assim. Não, né? sim, De conseguir sim. se documentar, de conseguir. Aham, Eu acho, sim. inclusive, que seus filhos pegaram um pouco isso de Ah, sim, a Fabiane é uma pessoa Porque forte eu também. conheço, assim, os É, dois. E os dois exatamente. têm essa linha também, né? Essa É. coisa de E eu nunca bem. fui parada, eu sempre resolvia minhas coisas. A Fabiane, falta pouco, tá trabalhando na FBI. Exatamente, eu também. Eu também. Pois é. Então, vocês têm essa. Tenho, Né? Eu tenho. acho que a Fabiane pegou isso de você. Exatamente. Eu sempre lutei muito assim, eu sempre quis, vamos dizer assim, eu queria me libertar. Eu morei numa casa, muita gente, muito Uhum. tudo, entendeu? Então eu não queria aquela vida para mim, eu queria o meu cantinho, sossegadinha, coisa de canceriana, de Uhum. mãezona, que Sim. quer ficar no seu. Tem dia que você, né? Quer Sei, ficar no sei. teu cantinho, sozinhazinha lá Sei bem. pensando, né? Canceriano Quietinha. adora uma bagunça, adora festa, adora agregar a família, mas exatamente. ama o canto dele pra ficar quieto e mudo. Exatamente, entendeu? Mas, por exemplo, eu sempre tive bons amigos, eu sempre fui uma pessoa muito leal, eu sempre quis agregar as pessoas, não desunir, entendeu? Aham. Juntar. Quando tem algum problema, eu gosto de amenizar aquilo. Bem Eu canceriano. não, seu eu não igualzinho. gosto de continuar, Uhum. entendeu? Até que chegou um ponto do meu casamento que eu digo, eu cansei. Isso aqui não é minha vida. Eu não quero isso pra mim. De ter amante indo na minha casa visitar minha filha quando ela nasceu, cara. Entendeu? É surreal. É surreal, né? Sem você nem desconfiava. Todo mundo sabia dessa outra mulher. Era a mulher dele. E ninguém te contava. E ninguém me contava. Só tinha um que dizia Santa Regina. Santa Regina me chamava de Santa. Porque pra mim, sabe, eu ficava. Sim, Eu era cega. sim. Eu não tinha. Como é que vamos dizer? Você sabe que aquela pessoa está te sacaneando, Uhum. né? Mas você fica assim apática, Uhum. você fica sem ação, Eu sei. porque você já está tão humilhada, Uhum. você fica sem força. Mas aí eu criei força. Sim. Eu digo, não, tem que parar com isso. Tem gente que você tem que dar uma sacudida. Sim. Eu mesma me dei essa sacudida, entendeu? Para você acordar. Acorda, cara. Acorda que você tá viva. Você tem que viver outra coisa, outra história, Uhum. entendeu? Aí pronto. E você nunca falou com essa mulher? Falei, eu convidei ela pro lanche no McDonald's. Fui eu e a Fabiane. Conta essa história. Você pegou todas essas coisas. Eu peguei, liguei para ela. Eu achei que você tivesse ido lá na casa dela, bater na porta dela, você já sabia o Eu já endereço, sabia tudo? tudo. Já fui conversar com o porteiro dela e tudo. Perguntei quem é que morava ali. Ela falou que era o seu José Wellington, a dona
Madalena e tal, Eu também, entendeu? quando descobri uma traição, eu tinha todo um É, trâmite de organização para encontrar a exatamente, pessoa. é. Mas o meu plano Aí, deu o que que eu errado. fiz? Eu liguei pro trabalho dela, ela trabalhava em cima daquele amarelinho lá da Cinelândia, entendeu? E tinha um McDonald's ali perto. Aí até hoje tem Uhum. esse McDonald's. Aí eu digo, vamos lá, Fabiane. Marquei com ela meio-dia, no horáriozinho do almoço dela, para Fabiana não tinha quantos anos, atrapalhar. mais ou menos? Fabiane tinha uns 18, né? Por aí. Uns 18 anos. Então Fabiane já ainda era jovem. não tinha ainda ido para os Estados Unidos, não. A Fabiane estava até prestes de ir. Aí eu digo, vamos lá, Fabiane, comigo, para mim não ir sozinha. Ele disse para mim que tinha perdido a aliança dele. Aí a babaca que perdeu, tinha a aliançona grossa, eu mandei fazer 2 alianças. De novo, né? Porque ele tinha perdido, né? Aí quando eu chego no McDonald's, a Então primeira você derreteu coisa... a tua e fez 2 alianças, a minha e a dele, porque ele, segundo ele, tinha perdido Ele- as alianças. Ele deu para ela. Filho Quando da eu puta. cheguei, que eu vi a aliança dele no dedo dela, entendeu? Aí eu falei, a senhora que é Dona Maria Madalena? Eu falei, eu sou. Ela, eu sei quem é você e sei quem é a Fabiana. Eu digo, pois é, então eu vim aqui agora para te dar ele de presente. Não é de papel passado, mas você pode ficar com ele. Aí ela virou para mim e disse assim, não, mas eu não quero ser esposa dele. Eu digo, como que você não quer, se todo mundo já sabe que você é esposa dele, no trabalho dele, tudo, entendeu? O homem sai de manhã para ir para a feira, só volta no outro dia. Que ele falava, ele cansou de fazer isso. Eu vou comprar um peixe, estou até hoje esperando o peixe, entendeu? Vou fazer não sei o quê, chega com um chinelo trocado, um chinelo maior do que o pé dele. Você passa por tudo isso. Isso é uma humilhação, né? É, claro. Entendeu? Terrível. E eu tendo que engolir aquilo, calada. Aí eu digo, não, quando eu for conversar com ele, vai ser documentado. Aí, antes de eu falar com ele, eu fui encontrar com ela para dar ele de papel, de presente para ela. Aham. Aí ela virou para mim, eu não quero ser esposa dele, eu quero ser amante dele. Eu digo, não, você vai ter que engolir, minha filha. Você agora vai ter que engolir ele. Porque vai ser seu. Você vai ser todo seu. As cuequinhas dele, quem vai lavar é você. Tudo dele é você que vai fazer. Ah, não quero isso pra mim, não. Eu digo, então você vai resolver com ele, porque eu também não vou querer ele. Uhum. Entendeu? Sinto muito, mas eu também não quero. Ele é todo seu. Vamos leiloar esse homem! Ele é todo seu. Aí ela não quis mais ele também, não. Aí o homem ficou doido, né? Porque não perdeu uma, perdeu a outra. Ficou doido. Aí eu consegui sair de casa, eu saí do meu apartamento, deixei ele lá com o cachorrinho e tudo, que nem o cachorro eu levei, porque era uma pecha aquele cachorro. Então nem o cachorro eu levei, deixei de brinde. Aí eu fui morar, Fabiane foi para os Estados Unidos e o Leonardo, como gostava da mordomia, carro, né? Tudo, ficou com o paizinho dele. Aham. Foi morar lá na Cruz Lima. Aí Porque aí Leonardo ia estar fazendo 18, ia ganhar carro. Exatamente, já tinha um carrinho dele, Aham. entendeu? E Então, Fabiane foi morar nos Estados Unidos. foi morar nos Estados Unidos. Aí eu fiquei sozinha, lá num apartamentinho que eu aluguei. E como que você se sentiu quando você estava Ótima, sozinha? maravilhosa. Sério? Sem emprego. Meu Deus. Aí eu tinha perdido meus empregos, porque a Telerge acabou, tinha virado Telemar, Aham. entendeu? E eu tava assim, sem trabalho, sem dinheiro, sem porra nenhuma. Sem marido. Sem marido, filho. sem filho, sem cachorro, graças a Deus, sem nada. Aí eu comecei tudo de novo, né? Aí eu fui trabalhar numa casa de família, que eu sempre Nessa época? Nessa época, que eu tava sem nada. É. Aí eu fui trabalhar Olha o preço com a que faz dona pra Ana. separar. Eu fui trabalhar com a dona Ana, minha filha. A dona Ana, Bota o coragem nisso. Luizinho, que era uma bichinha amiga minha, Como que é? Ah, você o não... Luizinho que arranjou para mim trabalhar na casa da dona Ana.
porque a Telerge tinha virado Telemar, então eles tinham mandado todo mundo embora. Aham. Aí ela estava precisando de uma cozinheira, era só para cozinhar. Aí eu fazia comida para ela, lá no Você Jardim cozinha muito Botânico. bem. Exatamente. Aí eu comecei como cozinheira, ela tinha passadeira, ela tinha faxineira, ela tinha tudo. Aí eu comecei, ia para lá, eu cozinhava todo dia, só ficava na cozinha para ela. Aí eu ia, aí ela disse assim: ah, vou fazer, você sabe fazer feijoada? Aí pronto, fiz a primeira feijoada, aí pronto. Amor. Amor. Aí o marido dela, todo sábado eu tinha que ir para lá fazer feijoada, que ele queria comer aquela feijoada, Uhum. entendeu? E na sexta-feira eu fazia comida para sexta, sábado e domingo, entendeu? Eu ficava o dia inteiro fazendo comida, até 5 horas da tarde, tá? Mas eu ganhava bem, Uhum. entendeu? E eu trabalhei lá quase um ano. E sozinha, sem filho, Sozinha. sem marido Sozinha, para poder perturbar. pagar meu aluguel, que ele não queria pagar o meu aluguel. Ele dizia que ele não ia me dar nada, que ele não ia. Aí eu botei ele Ele na não ia- justiça. Se ele não te ajudava nem antes, vai te ajudar depois. Aí eu botei ele na justiça. Eu disse para ele que eu ia botar ele na justiça. Aí o Léo convenceu ele pagar pelo menos o meu aluguel. Aí o dinheiro que eu recebia dela para pagar a conta de luz, para pagar o gás, né? Uhum. E a minha alimentação, entendeu? Então foi assim, durante um ano. Aí a Telemar me chamou de volta. Aí eu tive que sair da casa da dona Ana, entendeu? Até essa passagem tem na minha vida, entende? Eu falo isso que eu não tenho vergonha. Não, Na época eu era a acho minha ótimo necessidade. você falar isso, sabe por quê? Hoje eu tenho o Instagram, você sabe, e que eu mais vejo tem mulheres que estão em sofrimento no casamento e não conseguem separar porque são dependentes financeiramente. Do marido, do exatamente. Eu acho isso um absurdo. E aí tem que ter muita coragem, muita força de vontade Exatamente. para jogar tudo. Vai lavar uma roupa, vai fazer uma comida, vai fazer. Olha, eu na Telerge, eu fazia bolo, né, Fábio? Eu levava bolo para vender, eu fazia sobrancelha no banheiro da Telerge, de todas as meninas. Se virava. Eu me virava, ganhava o meu dinheirinho fazendo ainda sobrancelha, lá mesmo, no banheiro da Telerge. As meninas gostavam, eu fazia a sobrancelha delas, entendeu? E vendia bolo também. Vendia bolo, vendia esfirra. Eu pegava o metrô lá no Catete, lá pra Tijuca, na fábrica de esfirra, na Casa São Pedro, né? Casa Pedro, e comprava esfirra, quibe para vender e os meus bolos. Eu saía com 2 sacolas para vender o lanche lá na Telerge, que lá não tinha nada, entendeu? Aí na hora do lanche... O que não dava era para continuar sofrendo. O que não dava era continuar sofrendo, vivendo aquela vida. É mais fácil viver trabalhando. Exatamente. Viver com menos Exatamente. do que viver E minha filha, eu já fiz sorvete, vendi muito sorvete lá em Itaipuaçu. Pegava o bugrezinho e ia lá pra praia. Vender sorvete. Sim, Me virei nos 30, sim. entendeu? Na E verdade, hoje você eu se tô virou aqui pra de contar a 30 história. desde sempre. Desde sempre. Porque com 2 crianças, só você, porque você tá dizendo que seu marido não ajudava Não já, a criar. nada. E outra Não deve nunca ter ido num pediatra, numa escola. Não, pediatra, as crianças iam. Eu tinha... Não, seu marido levava. não. Isso nunca. Que isso? Isso é coisa de... Isso aí, nada. Nem falar com o professor da escola. Nunca. Leonardo dando trabalho na escola. Eu que ia. E ele não... Nada. Quantas vezes teu pai foi naquela escola? Nunca. Uma reunião? Que é? Eu que tinha que mudar o meu horário de trabalho para ir na reunião deles. Senão não ia. Entendeu? E aquela apostila, cara pra cacete, era R$200 naquela época. Eu tinha que ter os R$200 para comprar a porra da apostila. E quando você pedia dinheiro para ele, ele falava... Que não tinha. Ele nunca tinha dinheiro para me dar. Por quê? Porque ele formou,
A minha faculdade, na época, era 500 e poucos reais. Era Santa Úrsula, cara. Muito cara. Entendeu? Ele não me dava um centavo. Você que pagava. Eu que pagava. Eu que pagava. Ele nunca pagou uma faculdade para mim. A dela, ele arranjou bolsa de estudo para ela. Ela fez contabilidade, não sei aonde. Entendeu? Ele fez tudo para ela, para os irmãos dela, para a família dela, para tudo. Entendeu? Então, para mim, não tinha nada, nada. E olha que eu babava ovo daquele filho da puta. Como que era isso? A comidinha, Ah, gostosinha, né? Ainda fazia isso. A Amélia, que era mulher de verdade, né? Eu era a Amélia. Eu era a pura Amélia. Entendeu? De fazer tudo. De fazer tudo, canceriana, mãezona, né? Boa esposa. Comida boa. Comida gostosinha, roupa todo passada, dia. Roupa passada. cheirosa. Ele não lavava uma cuequinha dele. Eu que lavava. Botava na máquina, né? E para mim ter máquina de lavar, minha senhora, foi um sacrifício. A minha vizinha teve que mudar para Manaus para me comprar a máquina velha dela. Ainda era velha, não era nova, não. Eu vim ter coisa nova depois que eu me separei. E ele só fez reforma no apartamento, que ele dizia que nunca ia fazer reforma naquele apartamento. Só depois que eu saísse de lá. E não foi? Tá ali ela. Foi. Gente, é isso que eu tô falando pra vocês. É uma loucura, é uma história cheia de camadas. Não, e tem muitas outras histórias. Não. Porque eu não tô contando assim Mas em detalhes. só Isso é só tudo que você já contou isso agora, aqui é uma- só um apanhadozinho, é um apanhadozinho, né? um resumozinho, pequenininhozinho. um resumozinho, a gente já vê o quanto que sempre existiu mulheres batalhadoras, Exatamente. mulheres corajosas, Exatamente. empoderadas, mas o quanto que sempre foi difícil E era também. sofrido. E eu sempre sofri calada. Eu nunca perdi a minha alegria. Eu nunca perdi. Eu gosto dos meus pagodes, da minha cervejinha, de reunir as coisas em casa, né, Fábio? Até hoje. Até hoje sempre gosto, entendeu? Então, eu nunca perdi essa Nas minha festas, alegria. então, você que tá Pois sambando. é, exatamente. Sambando, dançando e comemorando a vida. Comemorando a vida. E é assim. E você acha que depois que você separou, a tua vida começou de outro jeito? Com certeza. Eu me libertei, cara. Foi libertador. Imagina. Libertador. Com todo o Muito. sofrimento. Com todo o sofrimento, eu passei a viver. Entendeu? A minha alegria foi outra. Entende? Eu me libertei daquela coisa que me prendia, que eu não sabia nem o que era. Sabe? Porque você fica numa... É uma dependência, não é uma dependência, não é um medo. Eu não sei nem te explicar o que era aquilo. Entende? Porque quando eu decidi parar minha faculdade, aquilo ali para mim foi um choque. Porque o meu irmão, o Arthur, ele estudava junto comigo. E ele, maninha, não faz isso, a gente está no 7º período, cara. Como é que eu vou me formar sem você na minha turma? Entendeu? Então aquilo para mim foi um choque muito grande. Mas eu tinha que me libertar. E a minha liberdade, eu tinha que dar um outro sentido, era muita luta. Sim. Entendeu? Eu tinha muita coisa. Você já imaginou eu levar 2 crianças para a faculdade? Eles gostavam, porque eu tinha um maluco lá que dava bala para eles na faculdade, né, Fábio? Dava pirulito, chiclete, né? Entendeu? Eles Meus gostavam de professores discutir. gostavam. Mas eu não podia levar eles todo dia para aula, né? Tinha professor que não gostava, né? Sim. Não aceitava, né? Entendeu? Outros não. Mas Eu tenho um filho só e eu lembro Você- eu fazendo faculdade com filho pequeno e trabalhando já era desesperador. Imagina com 2 que tinha guerra de ovo, guerrinha de suco, confusão, trabalho. É é enlouquecedor. enlouquecedor. É E uma enlouquecedor. a escola deles, o Pinheiro, que chegava, minha filha, no meio do ano, a tia já te chamava. As professoras te chamavam, mãe, tem que dar um jeito.
Ele não está acompanhando. Todo ano era esse inferno. E eu que me virasse também naquilo, entendeu? O pai dela nunca ia. Nunca ia. A gente tem que Eu olhar, que né, tinha pra que isso. correr atrás de professora. Graças a Deus eu tinha a tia Elza, que até hoje está viva, que mora no meu prédio. Que ela já deve ter o quê? Seus 90 e lá vai bordoada. Entendeu? E E tinha o meu porteiro, que me ajudou muito, o Chico. Atravessava então, as afinal de crianças. contas, o Chico ajudava também. Eu ajudava também. O Chico me ajudou muito a atravessar as crianças, a levar as crianças para o colégio, a buscar, porque era a hora do almoço dele, entendeu? E eu fazia um bolo, dava para o Chico, para a esposa dele, entendeu? A Cirlei. Me ajudaram muito, a Cirlei também, a ver as crianças. Olha entendeu? a rede de apoio aí, né? Porque muitas das vezes Exatamente. a gente acha que A a minha rede de apoio era o porteiro, a mulher do porteiro. É, Pois é, a gente às vezes acha que vai ser alguém de casa É. e é os vizinhos, exatamente. os amigos, É. é quem a gente consegue fazer laço e pedir ajuda, né? Exatamente. Então, Amanda, foi assim. Essa foi a minha trajetória. A Fabiane me contou uma época que o Chico, que é o porteiro, Aham. chegou a ajudar ela com passagem para a faculdade. Exatamente. Exatamente. Aí chegava no final do mês, eu pagava o Chico. Entendeu? E olha, eu vendia natura. Além dos bolos, eu ainda vendia muita natura. Então você estava casada para dizer que estava casada? Exatamente. Eu casei para ter a minha casa, para ter o meu lar. Para sair Porque daquela confusão de um monte de um monte de gente, exatamente. Porque um casamento que não era aquele amor todo que eu sentia, entendeu? Eu queria sair dali, Sim. daquela casa, apesar da casa ser ótima, maravilhosa. Harmônica e tudo, Mas era muita gente. Meu pai agregava muita gente dentro da casa dele. Fora os filhos, tinha 3 primas nossas que moravam com a gente. Sim. E os namorados dessas primas ainda iam para lá. Então não era 3, era 6. Almoçava, jantava, era sábado, domingo, aquela casa cheia, aquele mundo de louça que eu que lavava. Entendeu? Eu queria me libertar daquilo. Aí casou. Se eu quiser, Entrou em outra prisão. Entrei em outra prisão. Entendeu? Mas isso naquela época, na minha época, isso era normal, Sim. né? A mulher sempre submissa, Uhum. entendeu? Sempre submissa ao marido, sabe? Eu fui assim, eu fui muito submissa, eu demorei muito para acordar. Mas quando eu acordei, mas é mal de canceriano, vai acontecendo isso. Eles vão enchendo o balde, vão enchendo. Aí um dia o balde transborda. É bem isso. Aí quando transborda, não tem nada que vá segurar. Entendeu? É bem por aí. Então a gente às vezes tem que dar, sei lá, um passo para trás, ou 10 para frente, ou não sei, virar cambalhota. Mas você tem que se libertar, dar um jeito. Agora, eu me orgulho muito sério, de verdade. E eu não porque, perco a minha alegria, não perco o meu entusiasmo, não, ainda sonho, quero ainda fazer minhas viagens, enfim. Mas não quero namorar, não quero saber de namorar, não tenho mais paciência Eu já para te isso. falei, podia ter pelo menos um companheirinho. Não quero companheirinho nenhum, não. Muito obrigada, chega. Nem para ter um flerte, aí Não, quero não. Mas também é melhor viajar, ter uma melhor. Ir para o meu pagodinho, que eu gosto. Melhor do que arrumar problema. É. E quando foi o momento, assim, que você viu que Leonardo ia dar uma virada de chave na vida dele? Porque Léo não gostava de estudar. Eu perguntei até isso pra minha mãe, que minha mãe falou que eu só tirava 0. Como que... Eu falei, cara, como que você viu que eu ia ser quem eu sou hoje, por exemplo? Como que você viu que Leonardo ia ser quem ele é hoje? É assim, eu sempre dei os caminhos para os meus filhos. E o Leonardo, ele foi sempre um menino que ele gostou muito de coisas boas. Tênis de marca, e eu nunca podia dar. Eu digo, quando você crescer, que você tiver o seu trabalho, você compra o seu tênisinho de marca. Eu só compro fake.
na época. É verdade. Era verdade, gente. Entendeu? Aí ele queria ter os tênisinhos dele de marca, né? Sim. Entendeu? Eu digo, meu filho, só tem 2 caminhos, trabalhar e estudar. Aí ele, graças a Deus, entrou pelo telemarketing. Eu dei os caminhos das pedras para ele, botei ele na Vivo para trabalhar. Uhum. E ali ele foi trabalhando, não gostou muito de telemarketing. Eu digo, bom, você tem que ver o que você quer da sua vida. Eu digo, faça direito. Já tinha acabado o 2º grau, né? Faça direito, que direito é igual comida. Direito tem vários leques, ele se abre. Tem várias nuances para você caminhar no direito. Uhum. Entendeu? Direito tudo se aproveita, nada se estraga dentro do direito, né? Então eu sempre fui apaixonada pelo direito. Aí ele falou, mãe, né? Então vou fazer faculdade de direito. Aí entrou. Aí eu acho que ele pegou gosto. Aí ele teve sorte de estagiar na Receita Federal, que eu acho que foi, não sei, um escritório grande. Uhum. Aí ele viu que o cara tinha que era Tinha legal. o tênis de marca que ele queria. Exatamente. Então eu acho que isso foi despertando aquilo nele. Porra, se eu fizer assim, isso direito. E conheceu a Alessandra, que sempre gostou de estudar. E isso é muito importante, porque a mulher tanto bota o homem, que é a mulher que faz o homem. Não é o homem que faz a mulher. Uhum. A mulher que levanta o homem. A mulher, ela tem esse poder. Uhum. Entendeu? A mulher, se ela soubesse o poder que ela tem, entendeu? A mulher que rege o mundo é a mulher. Entendeu? Não é o homem. Por que morre mais menino do que menina? Sabia disso? Na maternidade, morre mais homem do que mulher. Que a mulher é mais forte do que o homem. Até para nascer. Isso tem pesquisa. É verdade. Pode ver no Google que você vai ver lá. Morre mais homem do que mulher. Entendeu? Porque a mulher é mais forte. Ela tem esse poder. A resiliência é maior. É maior. Então, a Alessandra incentivou muito o Leonardo a estudar. E eu também, a Fabiane, todo mundo incentivava. E ele viu que o caminho, que só tinha aquele caminho, meu amigo. Uhum. Era aquilo ou aquilo. Não tinha outra opção. Então ele foi tomando gosto pela profissão, entendeu? E hoje você vê aí. É um sucesso. É um sucesso. Graças a Deus, os dois, né? Os dois, tanto... Porque a Fabiane também fez educação física, mas era só trabalho, e não tinha retorno. Aí ela foi pro direito. Aí ela foi pro direito. Eu digo, minha filha, faça direito. Mas a Fabiane, como ela já tinha, né, um percurso de gostar de estudar, isso, foi fácil. A gente pensa assim, essa vai dar certo. Não, foi fácil. Agora, foi mais fácil. Né, agora tira o nota Leonardo ruim, foi isso. A gente pensar, não vai dar Ele nada. gosta de coisas boas e ele foi atrás das coisas boas dele, entendeu? Sim. E hoje é um menino bem sucedido. Graças a Deus, eu contribuí. Eu posso até não ter contribuído muito, mas eu acho que eu fiz muito para eles, entendeu? E eu agradeço todos os dias, só gratidão dos meus filhos serem o que o que são. É de emocionar, porque uma mãe que lutou igual você e hoje tá aqui, né, vendo seus filhos aonde É só gratidão. É. Eu não tenho raiva de nada, de ninguém. Mas eu não esqueci da história que você falou que vai contar pra gente, que você se deu bem com um casamento de comunhão parcial de bens. Sim. Porque ele prometeu pro meu pai que nunca ia me desamparar. Uhum. Porque meu pai, eu sempre fui xodó do meu pai, entendeu? Aí quando o meu pai virou para ele e disse assim, olha, tô entregando minha filha para você. E ela é minha paixão. Então você, por favor, nunca desampare a minha filha. Quando eu me separei, ele nunca quis assinar o desquite.
Uhum. que era desquite, né? Nunca fez o divórcio. Nunca fez o divórcio, ele nunca quis assinar. Então essa foi a minha sorte, porque hoje que Deus o tem, eu tenho uma boa pensão dele. E eu rezo todo dia por ele, entendeu? E agradeço. E aí, a pensão dele faz você viajar, Viajar, sua curtir minha vida, não devo mais a ninguém, porque antigamente eu devia a todo mundo. O Serasa não parava de me ligar, eu digo, um dia eu pago, pode deixar. As crianças não queriam mais nem atender o telefone. Mãe, eu dizia, pois não, minha filha. Aí a senhora está devendo. Eu digo, eu sei que eu estou devendo, um dia eu pago. Não se preocupe não que um dia eu vou pagar. Era banco, era cartão, era a porra toda. Eu devia Deus e todo mundo. Cara, eu só não devia agiota, que eu sempre tive medo de agiota. Mas o banco, casas não sei o quê, Líder Magazine, CIA, a porra toda. E aí Santander, nossa, eu tenho uma briga assim, eu e o Santander, mas até hoje agora eu sou o Nick, né? Eu sou chique, bem, eu sou, qual é aquela coisa que é top do Santander? Você chegou no top do Santander. Santander. E aí, que eu bom sou Uniclass, né? Agora a pensão dele faz você... Vai me rir. Faz... Faz-me rir. A pensão dele que ele deixou com todos os... É muito boa, Agora, graças a Deus. Eu isso, só tenho né? que agradecer. A gente ri, a gente brinca. Né? Mas tem ainda história, bem né? que tá superado, tem história, porque assim, é um verdadeiro filho da puta. Porque assim, ganhava bem e fazia vocês passarem por tudo isso. Né? Porque antigamente você ainda tinha assim, a mulher cuidava da outra casa coisa, e o homem provia, exatamente, né? Outra coisa, se eu gastasse no mercado além do que ele determinava, eu que me virasse sem pagar. Ele não pagava, não. As crianças não podiam pegar um iogurte a mais, um biscoito. Tinha que ser aquele valor. Uhum. Se passasse daquele valor, eu que ia pagar. Ele não dava molezinha, não. Pois é. Nunca foi um brigadeiro. Agora, minha filha, agora não. Agora eu esnobo mesmo. Agora é beijinho no ombro e vamos que vamos. Agora você pode comprar o que você quer, viver, viajar, fazer sua vida, cuidar de neto. Não quero cuidar de neto também não, nem de cachorrinho. Eu tô obrigada a cuidar de cachorrinho, de neto. Você não quer? Não. Nem ter planta, né? Eu não quero ter planta viva. Eu tenho planta de plástico, igual essa daqui. Uhum. Ó, que linda, ó. Linda, não precisa molhar, só passar um paninho, tá limpa. Né? Uhum. Não quero ter cachorrinho. Não quero ter nada que me dê trabalho. Vai dar trabalho? Eu não quero nem botar botox para não sentir dor da belezinha. Eu não quero sentir dor de beleza. Deixa essa carinha aqui mesmo. Tá ótimo. Tá ótima, maravilhosa e pronto. Agora tia, ele teve um infarto, né? Teve um infarto. Os filhos cuidaram? Cuidaram. O Leonardo e essa daí, a Fabiane, os dois cuidaram desse pai como se esse pai fosse uma florzinha do campo. Não, mas tá certo. Mas você também, né? Não, eu também. Só que eu fui proibida de entrar A médica proibiu porque ele ficava muito emocionado quando me via. Piorava. O troço dele ficava assim, ó, quando ele me via. Ele chorava muito. Aí a médica proibiu de quando ele tivesse acordado, de eu entrar lá no quarto, né? Que o Léo fez tipo uma UTI, né? Você sabe disso. Sim. Então eu fui proibida, mas eu falei para ele que eu perdoava ele, que meu coração estava em paz, que ele podia ficar tranquilo, que eu já tinha perdoado ele. Eu não quero guardar mágoa, raiva de ninguém no meu peito. Eu não tenho. Entendeu? Então, ele se emocionou muito, ele chorava muito. Como que pedindo remorso, né? De tudo que ele tinha feito. E eu, graças a Deus, perdoei, que ele esteja num ótimo lugar. Não merecia ter sofrido tanto.
que passou uns 3 anos sofrendo, Uhum. entendeu? Sofrendo mesmo. Então aquilo ali era muito dolorido para todos nós. Agora, a tua família tem uma vertente que as pessoas vivem bastante. É, eu Porque tenho assim, 2 vós, né, 2 tias. porque Uma tem 101 e a outra fez 100 anos. e sua mãe? A mamãe tem 95, eu não sei nem se eu vou durar até lá. Ah, vai. Bom, eu tô Porque com 7,1, né, que eu mas fiz se agora, né. se a linhagem dura até 120, E a minha avó morreu com 112, né, quem sabe, então. né. Mas eu não quero viver isso tudo não, gente. Ué, mas se você estiver bem, Ah, não, cansativo demais, porque né. hoje você cuida da sua mãe, né? Também, ainda tenho isso, herdei essa herança. Mas Mas é aquilo, né, a minha mãe nunca foi minha mãe, é. ela só me pariu. Uhum. Eu nunca tive convivência com a minha mãe. E eu, para aceitar isso, eu tô aprendendo a aceitar minha mãe. Hoje é essa evolução que você está vivendo. É, eu acho que é tipo assim um karma, né, você vai A gradualmente. história que você tem que viver, passar para evoluir. Exatamente, para evoluir, entendeu? Porque eu tenho muitas histórias de passado. E ela é muito consciente. Ela é uma fênix, a mamãe é uma fênix. Ela se, sabe, ela vai se renovando, eu acho. É, E a Fabiane falou que ela até varre quintal tudo. tudo. Varre quintal, ela não para, ela não desliga. Com 90 e pouco. Com 95, a médica deu um remédio para ela tentar diminuir, desacelerar. Aham. Segundo a Vilma, que fica mais com ela, né, durante a semana, ela tá. Mas eu não vi melhora nenhuma, não. Eu não vi. Tá agitada igual. Igual. E o ruim que, assim, é perigoso, né? Porque no outro É dia ela perigoso. caiu, não caiu? Exatamente, caiu, ficou lá com o pé lá. E ela tem vício de médico. Todo dia ela quer ir ao médico. Ontem já me ligou querendo ir ao médico. Eu digo, mamãe, não tem nem 6 meses. A senhora tem 3 meses que a senhora foi médica. A senhora não tem nada, é Ela melhor vai do que viver eu. mais alguns anos. É, melhor do que Ela eu. quer cuidar A quando médica tá até aí. falou, você vai fazer exame só em agosto, que ainda não chegou, exame de sangue, e a senhora nem precisa vir. A sua filha pode trazer seu exame para me ver. A senhora nem precisa vir aqui. E ela já está falando em ir a médico. Entendeu? Todo dia ela quer ir no Porque já tá médico. em julho. Aí ela tá. É, Ela já tá lembrando. Já ela acorda, o médico dela é às 9 horas, às 4 horas da manhã ela tá prontinha para ir pro médico. É uma loucura. É uma loucura. É o que você tem que viver agora, né? É, Agora mas eu não caminhando- queria viver isso não, me desculpe, tá? Não era isso que eu queria para mim, não. É sério. Eu não queria tomar conta de cachorro, eu não queria tomar conta de minha mãe. Assim como eu não vou querer, ouça bem o que eu tô falando. Eu não quero, não é dar trabalho, porque eu acho assim, pode ser que eu esteja até falando coisas absurdas, erradas, muita gente não vai entender o que eu vou falar. Eu não tenho essa obrigação de cuidar de pai e mãe. Ah, porque meu pai e mãe eu tenho obrigação. Você não é obrigada a nada. Entendeu? Ainda mais de quem não te criou, né? Exatamente. Então, eu digo isso para meus filhos. No dia que vocês sentirem que eu já estou ficando desalinhada, que eu não tô lé com cré, pode me botar no asilo. Eu vou ter dinheiro para pagar. Entendeu? Me bota no asilo. Ostentação total, meu amor. É, não, mas é verdade. Que eu não vou levar nada pro caixão. Só vou levar a carne, o corpo, Aham. né? Então, eu nunca tive bolsas caríssimas. Para que eu quero uma bolsa que custa tantos? Para quê? Para Uhum. que eu quero isso? Entendeu? Tem Sim. gente, tem pessoas que gosta, que pode. Eu podia até comprar, entendeu? Mas não, para que eu quero? Sim, sim. Entendeu? Para mostrar para alguém que eu tô com uma bolsa de tantos milhões? Não, Uhum. não quero isso. Para mim, entendeu? Eu Sim. acho isso desnecessário, entendeu?
Então, eu falo para Fabiane, estou falando hoje aqui para vocês também, que quando eu não estiver bem, pode me botar no. Eu quero um asilozinho legal, eu quero escutar minha música, que eu adoro. Eu só durmo com fone de ouvido ligado, ouvindo música. Eu adoro. Então você quer um asilo animado. Animado. Não quero essas Aqueles coisas asilos- gagazinho, paradinho, não. Entendi. Entendeu? Quero que bote lá uma musiquinha para me escutar. Se eu não tiver Lé com Cré mesmo, já tá ouvindo o que, é que eu tô falando, né? Bota lá, mesmo eu não sabendo quem eu sou, entendeu? Bota lá uma música para mim, uns Beatles, um Rolling Stones, um... Se você puder beber uma cervejinha. Eu quero beber a minha cerveja, entendeu? Porque meu pai, quando ele morreu, o último cigarro, no quarto dele, ele morrendo, acende um cigarrinho pra mim, deixa eu dar 2 traguinhos. Eu fui lá e dei. Porra, o cara tá morrendo, cara. Ele só queria dar 2 traguinhos no cigarro. Você tá entendendo? Então é isso que eu quero pra mim. Eu não quero dar trabalho pra ninguém, entendeu? Eu não quero estar na casa de ninguém dando trabalho. Morar com nenhum filho. Morar com ninguém. Me bota no asilo. Me bota num lugar lá para alguém, me paga alguém para tomar conta de mim, entendeu? Que até eu morrer vai ter dinheiro para pagar. Então, minha filha, usa esse dinheiro para isso. Pra isso. Eu não quero dar trabalho para filho, pro Léo, para Alessandra, para neto, nada disso. Entendeu? Porque todo mundo tem suas vidas. Sim. Você tem seus compromissos, suas coisas. Aí tu vai parar a tua vida, mesmo que você não pare, mas você tá preocupado com aquela pessoa que tá ali, entendeu? Então a vida hoje é assim, ó. Tem gente que olha isso como egoísmo, né? Exatamente, mas não é, gente. A vida hoje é dinâmica. Você não pode parar a tua vida para cuidar de uma outra pessoa. Você fica doente. Você vai ficar doente. Você adoece junto com outra pessoa. Adoece junto com a outra pessoa. Quando a pessoa não tem condição nenhuma, não, só temos isso. Entendeu? Aí tu vai perder a tua vida. Sim. Tu vai ficar doente. Junto com aquela pessoa. Tu é capaz até de tu morrer primeiro e aquela pessoa que tá doente morrer depois que você. Entendeu? Então eu não quero dar isso para meus filhos, entendeu? Mas que bom que você tá super bem, né? Bom, Agora, chegando pro final, finalmente. eu quero fazer uma perguntinha rápida para você. Aham. Qual foi a fase mais divertida da sua vida? Meus 40 anos. Como é bom ter 40 anos. Gente, é maravilhoso. Eu entrei nele agora. Pois é. Então, curta seus 40 anos, que você não vai esquecer nunca dos teus 40 anos, porque você tá uma mulher madura, uma mulher resolvida, você sabe o que você quer, entendeu? Quando você tem os 40 anos, você tá realizada profissionalmente, né? Você já tá toda equilibrada, entendeu? Então, a melhor fase da minha vida foi meus 40 anos, que eu ainda tinha um pernão para botar para jogo. Entendeu? Você ainda pode usar A sua mini saia. a sua mini saia, entende? Então, quando você tem 40 anos, é a melhor fase. Para mim, foi a melhor fase da minha vida. E você namorou depois que separou? Namorei bastante. Tinha um negão, minha filha, que não me deixava sossego. Por isso que eu até enjoei. Botei o negão para correr também. Não aguentava mais ele. Ai, gente, eu sabia que ia ser cada história, cada resenha maravilhosa, porque não dá. Conversar com a tia é um negócio assim de você ficar pensando e falando, cara, isso é vida, isso é querer estar na exatamente. É vida. história para contar. É história, é muita coragem, muita é muita luta, mas é muita força, é muita batalha. Aham. Mas eu acho que, sobretudo, vontade de viver. Exatamente. E sonhar, né? Porque meu pai sempre dizia que quando você para de sonhar, é porque você morreu. Morreu. Entendeu? Então você tem que sonhar todos os dias. E pegando esse gancho, o que você deixaria para quem está te ouvindo hoje como um conselho? Que viva a vida. Viva a vida. Entendeu? Tá triste? Vai triste. Tá com dor? Vai com dor. Entendeu? Mas viva a vida. Entendeu? Que a vida só é boa para ser vivida e com dignidade, né?
E também outra coisa, não adianta você querer passar a perna nos outros, fazer, Uhum. né? Viver com dignidade. Não, eu conquistei isso porque foi por mim, entendeu? Eu acho que é isso. Tem um Amizade, né? Amizade verdadeira, amor. Você botando amor, uma pitada de amor em cada coisa que você ter empatia com o outro, aí você consegue abrir portas. Sim. Você vai conseguindo abrir portas. Se você for uma pessoa arrogante, uma pessoa que não liga para esse tipo de coisa, né? E hoje está difícil, né? É, As pessoas querem sempre atropelar o outro, né? sim. Entendeu? Não tem aquele sentimento, não tem aquele carinho, né? Entendeu? Como isso que você está fazendo aqui comigo hoje. Isso é um carinho, né? Que você está fazendo. Mas é porque eu gosto de te ouvir, porque eu gosto de ouvir, eu tenho certeza que quem vai estar ouvindo Será que vai vai fazer gostar. sucesso? vai gostar Vai ter de likes. te ouvir. Ó, a produção tá tudo assim, ó. Vai gostar de te ouvir, porque assim, você É uma experiência de é uma vida, né? inspiração. É isso aí. Entendeu? É uma inspiração, é uma mulher que mostra para outras mulheres, e não só para as mulheres, mas assim, principalmente para as mulheres que, E para cara, jovens, né? vai pra Mulheres vida, jovens. né? Tipo, É. Acordar as a pessoas. vida é difícil, a vida não é fácil para pra ninguém. Não é Cada um um- brigadeiro, como eu falo. Exatamente, cada um com suas dores, cada um com seus Exatamente. problemas, mas assim, enfrentar Exato. e E eu sei que tem pessoas que passam por coisas piores do que eu passei, lógico. Entendeu? Mas todo mundo tem sua história. A Todo minha é essa. todo mundo todo mundo tem sua história. Exatamente. E eu acho que quando a gente pode fazer Dá exemplos, da nossa né? história uma inspiração, como Eu você espero que fez eu a tenha sua, e você tem Contribuído feito, com o objetivo, né? você contribuiu, e eu quero você aqui de novo, Ai, porque é meu muito Deus, maravilhoso. Falta raia, né? A gente só De raia. ela já foi convidada para outro podcast, minha filha, porque agora, que inclusive produção coloca aqui o Instagram dela, o Facebook dela, que ela todo dia a gente bota coisa lá, ela dá bom dia pra geral, é um negócio assim movimentado, né? Os filhos têm que tomar conta. Leonardo diz que eu sou maluca. Ai, mas olha, é muito bom, tia, estar na vida. Muito obrigada por você ter aceitado o meu Obrigada a convite. vocês. De estar aqui por compartilhando ouvir coisas essa velha aqui. tão preciosas. Velha que nada, assim. Eu acho que velha é o que Não, tá na tudo é mentalidade. experiência, né? Você tem É. experiência para contar. É, exatamente. Muito obrigada de nada. coração. Obrigada. a Te amo. vocês. Eu também. Fica. E, Gostei. gente, Pensei que fosse pior. Nem doeu. não doeu? Não. Gente, então a gente fica por aqui no Quem Pode Amanda. Sempre vai ter espaço para quem tem algo verdadeiro para dividir. Eu sou Amanda Carvalhal e esse foi mais um episódio da temporada Fala Meu Povo. E até o próximo encontro. Curte, compartilha, comenta Legal. e tchau para vocês. Até. Gostou, tia? Gente, vai.